Graça e paz. Na verdade, é um privilégio poder fazer parte desta conferência e do ministério do pastor Joverci, né? Depois de tantos anos ali, e ser grato a Deus, porque o Senhor tem concedido a ele fidelidade para que ele continue sendo usado na obra do Senhor. E vocês, então, como ovelhas, serem beneficiados, né, por aquilo que o Senhor tem falado através dele. Ele mesmo mencionou, né, que nós vemos dias tristes, né, em termos de evangelho, quando a palavra de Deus tem sido mercadejada, de certa forma, a ideia de os pregadores pregarem aquilo que o povo quer ouvir. Então, logo na primeira noite, nós meditamos, né, de que a exposição bíblica, a palavra de Deus, quando ela é pregada, e ela é pregada como a palavra de Deus, ela incomoda, ela mexe e nos leva a tomar posições. Então, necessariamente, não é uma coisa boa de se ouvir nos moldes do mundo ou nos moldes normais. Ela é boa porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é boa. Nós estamos numa jornada aqui de meditar na exposição bíblica das profecias. E eu estou colocando este quadro novamente, porque depois de nós fizemos o alicerce da escatologia, ou seja, aquilo que vai acontecer no fim de tudo, que é a doutrina das últimas coisas, na verdade ela tem um início lá no Velho Testamento, quando o Senhor deu profecias e promessas para o povo de Israel, mas chegou um ponto que era o tempo de Deus, em que ele usou Daniel para trazer informações únicas e fundamentais para todo o plano de Deus a partir dele. O ponto de partida era Daniel, e chegando ontem à noite nós vimos que a profecia central do livro dele é aquilo que é chamado as 70 semanas de Daniel. É central porque através daquela profecia ele trouxe informações importantes que têm sido desconsideradas nesses dias, por isso toda essa confusão em torno da escatologia, né? Que é que aquelas 70 semanas eram exclusivas para o povo de Israel. Portanto, ela não tem nada a ver com a igreja, nada que nos diga respeito. 69 semanas daquelas 70 já se cumpriram, e se cumpriram exatamente no dia em que Cristo entrou em Jerusalém, naquilo que está na Escritura como a entrada triunfal em Jerusalém. Ali ele foi aclamado rei pelos seus discípulos e pela multidão, mas ali ele foi separado porque os líderes saíram dali decididos a matá-lo. Então ontem nós vimos de que esse dia era tão importante quanto o próprio dia da Páscoa. Ao longo dos milênios, a igreja se focalizou no dia da Páscoa e esqueceu ou apartou-se da verdade tanto quanto importante de que o 14º dia que o cordeiro era imolado, ele era morto naquele dia, mas ele era separado para ser morto no 10º dia. O 10º dia, todos os anos, o povo de Israel ia do rebanho, separava um animal com as características que o Senhor determinou, como ser sem defeito, sem mancha, o colocava à parte e cuidava dele, alimentava à parte, e no 14º dia, à tarde, ele era morto. Era esse o ritual que Israel fez por todo o Velho Testamento. Então, quando chega Jesus, todos sabemos que naquele ano Jesus era o Cordeiro. Mas passou desapercebido o fato de que ele tinha que ser separado no 10º dia para morrer. E era plano do Senhor, e por isso ele entrou em Jerusalém naquele dia, para que fosse cumprida esta parte, né? E aquilo que é chamado o dia de Ramos, que nós vimos ontem, que é chamado Domingo de Ramos,
e que, na verdade, o domingo de Ramos não existe na Bíblia, porque o dia que Cristo entrou em Jerusalém era uma segunda-feira. Ele entrou numa segunda-feira para ser morto na sexta. E porque, historicamente e tradicionalmente, as igrejas evangélicas têm seguido a ideia do domingo de Ramos, então, ao ler a Escritura, eles não tinham, faltava um dia, que era a suposta quarta-feira, e então os teólogos dizem que a quarta-feira ninguém sabe o que aconteceu com a vida dele, porque temos informações de todos os dias, menos da quarta-feira. Essa é a que você já ouviu e talvez vai ouvir aqui a colar. Porque o ponto de partida foi errado. Como o texto mostra que era uma segunda-feira, então nós não temos um dia faltando. Porque na segunda-feira ele entrou em Jerusalém, na terça-feira ele amaldiçoou a figueira, na quarta-feira ele voltou e a figueira estava seca e os discípulos ficaram surpresos. Na quinta-feira ele comeu a Páscoa com seus discípulos, que era um sistema da Galileia, e na sexta-feira ele foi morto à tarde. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós fomos abençoados e beneficiados por isso. E aqui há coisas interessantes também, porque que o dia era sexta-feira, e porque ele comeu a ceia com os seus discípulos na quinta-feira. Porque ele comeu a Páscoa na quinta, quando a Páscoa, na verdade, era sexta-feira. Aí o pessoal entende e acha que é porque aquele ano era especial, ele tinha que comer a Páscoa com os seus discípulos, mas ele era a Páscoa do dia seguinte. Mas é verdade, o ponto que não é essa razão porque Jesus fez isso. Ele disse: eu tenho que comer essa Páscoa com vocês, porque era a Páscoa. Era a Páscoa. E no dia seguinte, ele seria o Cordeiro da Páscoa. Porque havia 2 calendários naquela época. O calendário da Galileia começava às 6 horas da manhã até 6 horas do outro dia. E o calendário em Jerusalém era o calendário que começava com o pôr do sol às 6 da tarde até às 6 da tarde do outro dia. E por conta de que Jesus veio da Galileia, né, com eles, então na Galileia o dia de Nisan era um dia antes do que o dia de Nisan que tinha lá em Jerusalém. Exatamente como aconteceu nos dias de Jesus. Ele comeu a Páscoa no dia 14 de Nisan, porque o dia 14 tinha começado de manhã, ele comeu à tarde com eles, na tardezinha com eles, só que o dia 14 ia começar às 6 da tarde em Jerusalém, que é onde ele estava, e ele era a Páscoa no dia seguinte. Era o correto desde o começo, mas o povo da Galileia tinha um outro calendário, que era o calendário do nascer do sol ao nascer do sol do dia seguinte. Então, aqui foi um bônus para você que não está no seu preço da inscrição. Aliás, eu saí para poder ir passear hoje lá no Mirante, e de repente, eu não lembro exatamente quem foi, mas um dos dois soltou, um deles lá no caso soltou essa questão. Falaram uma coisa para você: isso aqui é um bônus que não estava no preço do seu. Muito bem, então entendeu a ideia. Amados, a Escritura é farta e cheia de pepitas. E pepitas você só descobre e encontra se você cavar fundo. Elas não estão na superfície. Isso é quando você estuda a Escritura, o Espírito dirige, você vai fundo na Escritura, harmoniza a Escritura e você vai encontrar as pepitas e sempre saber de que não há contradição e não há erro na Escritura. O gráfico que está ali é um gráfico que eu tenho seguido, eu montei esse gráfico que o pessoal... Você fez escatologia comigo lá no CTL, não fez? Então, eu fazia na mão, na pedra, e na época era quadro, né? Hoje é flip chart, hoje é aquele quadro com pincel atômico, né? Na época era giz e era a lousa, a famosa lousa com giz. E então, ao longo do curso, eu ia dando para eles isso, e isso aqui era a última prova. A última prova era essa aqui. Eles tinham 2 provas durante o semestre.
A primeira prova era uma prova com 5 questões objetivas de múltipla escolha com 2 pontos cada um. Eu dava todas elas durante a ministração das aulas. E eles não acreditavam, porque o aluno não acredita no professor. Eu chegava num ponto e falava assim, olha, cai na prova. Cai na prova. Põe florzinha, põe um monte de... Cai na prova. E eu falava, exatamente assim. Tá, o pastor está com piada, ele vai dar para a gente a prova? Eu dava 5 questões. E quando chegava o dia da prova, alguns ficavam chateados. E não é que era como ele tinha dado, só que eles não tinham estudado, porque acharam que eu ia dar outra questão. Né? Mas, de qualquer forma, os que acreditavam, e era uma boa parte deles, então chovia 8 e 9, chovia 8 e 9, e eles ficavam se achando, né? Que eles sabiam tudo sobre escatologia, tirando 8 e 9. Aí eu tinha uma surpresa para eles da última prova, porque a última prova só tinha 2 questões e eram dissertativas. Né? E uma questão era reproduzir esse gráfico todinho. Os 15 itens e pelo menos uma referência de cada item, como está aí no quadro que vocês estão vendo. Né? E aí eu dizia, ore por aquele dia pela minha viagem. Eu viajava 2 horas e meia para chegar na aula, para chegar na escola para dar aula. Ele falou, olha, se tiver um dia de tempo bom, os semáforos todos estiverem verde, e eu chegar aqui sem trânsito nenhum, não tiver caminhão na estrada, então eu fazia um traço e fazia um trapézio, e era o que eles tinham para fazer a prova. Porque você vai olhar ali, né, do item 6 em diante, ele está em cima, 6, 7, 8, e embaixo tem 9, 10. Então, por isso o trapézio, né? Porque eu fazia o traço, o trapézio é porque na parte de cima ia ter a igreja no julgamento, e a parte de baixo, que era a linha horizontal, né? A ressurreição, o assinatura do pacto da ressurreição. Eu falei, se por acaso tiver farol vermelho, tiver um tempo chuvoso, tiver ruim, eu não vou dar nada, eu entrego a folha em branco e digo para você, faz o desenho e põe tudo lá. Então, eles tinham que saber. E aí, era 4,5, né? 5,5, porque aí pegando 9 com 5 dá, né? 14, dava média, eles passavam. Então, aí a média deles ia estar em 7, 8... Né, para poder passar, porque eu falei, olha, vocês não vão sair daqui achando que vocês sabem escatologia por ficar 6 meses estudando isso aqui. Né? Já tem quase 40 anos que eu estudo esse tema, né? E quantas coisas ainda estão na Escritura por ser vistas e descobertas que vão completar isso aqui. Então, na minha classe, eles não podiam ser orgulhosos. E tinha um detalhe, né? Quando eu fazia a prova, se ele pegasse a prova e tivesse uma nota e não tivesse nada escrito, foi a nota que eles tiraram. Mas se em qualquer questão eu escrevesse em diagonal, misericórdia, então significa que eu dei aquele ponto para ele. Porque eu não dava nota quebrada. Então, por exemplo, a questão valia 2 pontos. Então, se a questão dele valesse 1,7, então eu escrevia misericórdia e dava 2 para ele. Então você está entendendo que você não tirou essa nota? Eu dei parte dela para você por misericórdia por você. Fiz isso aqui durante todos aqueles anos lá. Então, se tivesse escrito misericórdia, você já sabe que você teve que receber uma forcinha. Eu arredondei sua nota para cima. Eu nunca arredondava para baixo, obviamente, porque eu não ia tirar deles. Eu dava além. E era um incentivo para eles poderem estudar e assim por diante. Então, aqui, nós temos, a partir de Daniel, que é o número 1, que é a bandeira de Israel, que são as 69 semanas. As 69 semanas se completaram, e depois você tem a cruz de Cristo, porque é exatamente o que Daniel disse. Depois das 62, que era mais 7... vai ser morto ungido. Depois nós temos o número 3, que é uma flecha para cima e outra para baixo, que é a ascensão de Cristo,
e a descida do Espírito Santo para inaugurar a igreja. E aí tem o número 4, que é a era da igreja. Então, onde nós estamos ali? Nós estamos no número 4. O número 4 somos nós. O número 5 é uma seta para cima, que é o arrebatamento, que é o próximo evento que nós começamos a ver hoje de manhã. E eu vou terminar aqui somente dando para você mais alguns argumentos de que a igreja não passará pela tribulação. A igreja não passará pela tribulação, isso é certo na Escritura. Toda essa confusão de que ela vai passar metade, isso daí são discussões justamente por falta de pegar o texto de Daniel e seguir a escatologia que o Senhor deu para Daniel, e Jesus disse para os discípulos que eles tinham que seguir. Né? Voltar um pouquinho lá, por favor, no mapa, que eu estava só seguindo um pouquinho o mapa lá. Muito bem. Aí, quando acerta para cima o arrebatamento, então significa que a igreja vai ficar lá em cima, tem uma balança lá, que seria então o julgamento do crente. Depois tem uma coroa, que ali está representando as bodas do Cordeiro, que é quando Cristo vai casar com a igreja. E o número 8, a seta para baixo, é a segunda vida de Cristo. É quando ele vai voltar com a igreja, casados, e ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Então, vem o número 9, que está na mesma direção do 6, que é uma caneta, que é onde o anticristo vai assinar o pacto com Israel para começar a tribulação, que é um período exato de 7 anos lunares, ou seja, 2.520 dias. Não são 2.521, 2.549, 2.520. E assim como as 69 semanas, que dava 173.880 dias, foram cumpridas literalmente, e no fim Cristo entrou, a tribulação também são exatos 2.520 dias, divididos em duas partes, 1.260 e 1.260. Que nós vamos ter outros cálculos semelhantes. Por exemplo, em Apocalipse, 42 meses. Se você pegar 42 meses e multiplicar por 30, vai dar 1.260. Ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo mais 2 tempos são 3 tempos. 3 tempos e metade de um tempo são 3 tempos e meio, que são 3 anos e meio. Então, 7 anos, 2 partes de 3 anos e meio, ou 1.260 dias, ou 42 meses. O nosso Deus não é maravilhoso? Olha o que ele fez conosco. Ele deu em mês, ele deu em dia, e ele deu em anos. Então, não era para ter essa confusão toda. Só que no momento do 9, ali, quando acontece o arrebatamento, tem 10A, que é a primeira parte da primeira ressurreição. Há 2 ressurreições previstas. A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição para a vida, que é a ressurreição dos salvos. E a segunda ressurreição é a ressurreição para a morte, que é a ressurreição dos incrédulos que vão ser julgados no trono branco. E a primeira ressurreição, então, está dividida em 2 fases distintas. A primeira parte dela, que acontece no arrebatamento, é exclusivamente para os crentes que morreram de Atos 2 até o dia do arrebatamento. Paulo foi tão veemente com respeito à volta de Jesus, o arrebatamento, só para relembrar vocês. Haverá um arrebatamento, amém? E quando é que é o arrebatamento? Hoje. Então, não é mais um dia, é hoje. Muito bem. Paulo foi tão veemente quando ele falou isso para Tessalônica, que eles entendiam que Cristo via tão depressa que ninguém morreria dos crentes. Nenhum crente morreria. Você sabe por que foi escrita a 1 Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses foi escrito por causa disso. Não era simplesmente para dar informações para nós, é porque morreu um crente e o pessoal ficou confuso.
Mas Paulo falou que Cristo vai voltar hoje no arrebatamento. E o irmão José morreu. Mas como o irmão José não era muito firme, o pessoal falou, bom, ele não era crente. Resolveram o problema logo, né? Ele não era crente. Só que passados poucos meses, morreu a irmã Maria. Mas a irmã Maria era uma bênção total na igreja, indiscutível, unânime, e deu um nó neles. Mandaram uma carta para o apóstolo Paulo. Paulo, morreu o irmão. E o negócio da volta de Cristo, como é que é essa coisa? Então Paulo escreveu 1 Tessalonicenses para eles, para responder essa pergunta, né? Vocês não podem ser ignorantes com respeito ao que dorme. Então, quando eles consolai-vos uns aos outros para essas coisas, ele não está falando para nós, está falando para eles, que se aplica a nós também. Eles estavam apavorados por aqueles que tinham morrido, que eram crentes. E o consolo que veio foi: os mortos crentes até Cristo vir ressuscitarão primeiro. Nós vamos ser arrebatados, mas eles ressuscitam primeiro, que foi o que nós vimos hoje de manhã, capítulo 4, de 13 a 18. O pessoal então descansou, só que eles ainda achavam que Cristo ia voltar tão rapidamente que eles cometeram um pecado. Eles começaram a pedir a conta no trabalho, fazer acordo, e vamos esperar Cristo chegar, e vamos só orar, cantar e esperar Cristo chegar. Só que a rescisão acabou, o dinheiro começou a acabar, e o pessoal ficou sem dinheiro, então eles resolveram da seguinte forma. Então, fazia assim: o irmão Joversi, eu vou fazer uma visitinha para você hoje, para a gente poder orar e cantar e louvar a Deus. Eu vou chegar lá mais ou menos às 11h30, meio-dia, tá bom? Ou seja, eu pegava a boia dele. E começou a generalizar isso, o pessoal não trabalhava, precisava comer, e começou a ir na casa do pessoal que estava trabalhando ainda, para poder comer. Escreveram para Paulo, dizendo: Paulo, você falou que Cristo vai voltar, o pessoal vendeu tudo, e o dinheiro está acabando, e Cristo não voltou. Então Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses. E tem um texto que diz o seguinte: quem não trabalha, não come. Vocês não tinham que ter vendido nada, tem que esperar Cristo todo dia, mas tem que esperar Cristo trabalhando. Tem uma frase famosa, né? Que nós temos que viver como se Cristo fosse voltar hoje, mas trabalhar como se ele fosse voltar daqui a 1000 anos. Ou seja, trabalhar, mas esperando Cristo todo dia. Por isso, eu estou dando aqui mais 2 pepitas para você. Por que as cartas foram escritas? Ou seja, cada carta que foi escrita por uma razão. E se você não sabe por quê, perde 50% do conteúdo. Cada livro do Velho Testamento foi escrito por uma razão, e se você não sabe, você perde 50% do conteúdo. Então você precisa saber por que o texto está lá. Porque ao saber por que o texto está lá, você vai ser abençoado. E então, quando depois essa ressurreição é só da igreja. Os santos do Velho Testamento e os que morrerem durante a tribulação, salvos, serão ressuscitados na direção do 8, que é na segunda vida de Cristo. Eles vão ser ressuscitados, e aí o Senhor vai pegar então todos os salvos e vai entrar no milênio. Ele julga as nações, do número 11, ele julga as nações. Número 12, então, é o milênio. Número 13, a ressurreição dos perdidos. 14, o trono branco. E 15, novos céus e nova terra. Você já pode fazer a prova, tirar um 10 e ficar esperando Cristo voltar todo dia. Amém? Vamos para frente, então. Aí nós temos o argumento que a igreja não vai passar pela tribulação. Essa pergunta todo mundo faz: vai passar ou não vai passar? Tem crente que morre de medo, viu? Já não devia, tá? Eu não estou aqui falando isso para você não ter medo. Eu estou aqui para falar porque é uma verdade. O Senhor nos protegeu daquela época por razões reais. Não é porque a gente não ia ter medo, porque os que vão passar pela tribulação vão ser protegidos pelo Senhor. Os que são salvos, né? É que o crente não gosta de sofrer.
Na verdade, o crente gosta de boa vida. É só sofrer um pouquinho, o crente já começa a ficar complicado e entrar em desespero. Né? E já começa a pedir oração para o povo. Né? Faz um estudo no Novo Testamento sobre as orações do apóstolo Paulo. Você não vê em nenhum lugar Paulo pedindo pela saúde de ninguém e pelo problema de ninguém. Os cultos de orações se tornaram verdadeiros ambulatórios. Ou então, pedido para problema. Estou com um problema assim, ora por mim, estou com uma ora por mim, ora por mim, ora por mim. E a igreja fica consumida, gastando seu tempo orando por essas coisas, e não era o teor das orações da Escritura. O apóstolo Paulo, quando ele orava pelo fortalecimento espiritual das pessoas. Então, quando alguém fala assim, pastor, eu estou passando por uma situação, ora por mim, eu falo, eu posso orar por você. Mas deixa eu me perguntar, você já sabe por que você está passando isso? Eu vou orar para Deus mostrar para você por que você está passando isso. O que você precisa não é que Deus o livre disso, ou tire isso. É que você entenda por que Ele está permitindo isso. Desde uma coisa simples, como uma coisa grave. Hoje de manhã, depois do nosso tempo de manhã, alguém me perguntou, por exemplo, sobre uma questão de estupro. Né? Quando uma mulher crente é estuprada, qual é a reação que a gente tem que ter? A mesma reação se acontecer uma dor de cabeça. Embora sejam pecados diferentes e que afeta tremendamente a mulher. Mas a pergunta é, onde Cristo estava quando aquela filha dele foi estuprada? Ele não estava dormindo. E se você lembrar do Salmo 139, perdão, 139, todos os nossos dias estão determinados e decretados. Foi o Senhor quem decretou aquilo e Ele tem uma razão porque Ele permitiu aquilo. Ao entender isso, ao passar isso, a pessoa vai ser recuperada e não terá marcas nenhuma depois disso. E só crente tem esse privilégio. Porque vocês leem aí as atrocidades do mundo e pessoas nunca mais se consertam depois de uma situação assim no mundo. E infelizmente muitas mulheres crentes também. Porque elas não têm sido tratadas como a Escritura pede para ser tratada. Porque o que nós precisamos saber é por que Deus permitiu. Nada acontece na vida de um crente sem a permissão do Senhor. Nada. Nada, nada. O que acontece é debaixo da permissão dele. Porque a gente fala, Deus é bom, todo mundo dá amém. Mas acontece uma situação dessa, Deus é bom, mais ou menos. Não sei. Entendeu? A gente não mede a bondade de Deus por as coisas boas ou ruins que acontecem. Deus é bom. Deus é bom. Não importa qual seja a circunstância, Deus é bom. E Ele sempre vai mostrar por que Ele está fazendo o que Ele está fazendo. Porque todos nós estamos numa caminhada de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E Ele determinou qual vai ser esse caminho para cada um de nós. E tudo o que acontecer faz parte desse processo. E isto aqui, irmãos, é Romanos 8, 28. Um desafio para vocês. Não usem esse texto levianamente, que é a coisa que os crentes mais fazem. O caso que eu citei. A pessoa compartilha uma situação tão triste dessa e alguém fala assim, isso foi para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Porque isso é agressivo. Você está usando um texto bíblico profundo de uma maneira agressiva para uma pessoa que passa uma situação dessa. Porque o que é todas as coisas cooperam para o bem? Um dia eu vi uma ilustração, quando furou o seu pneu, você fala, Senhor, louvado seja o teu nome que furou o pneu, eu te dou graças. De acordo com o Tessalonicenses 5:18. Mas por quê? Porque furou um, não furou dois, eu tenho um step. Que isso? Quer dizer que se furar dois, então você não vai agradecer o Senhor porque furou dois? Só quando fura um que você tem um step? É assim que o povo de Deus faz com a Escritura. Porque o versículo 29 diz que aqueles que Ele de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu Filho.
Então, o bem do versículo 28 é ser conforme o Senhor Jesus Cristo. Então, você vai dizer, olha, eu não sei agora dizer para você como isso vai contribuir para que você seja mais parecido com Jesus. Mas eu sei que é isso que está na Escritura. E juntos nós vamos descobrir. Eu vou orar por você, vou acompanhar você, para que você entenda e saiba como Deus vai usar isso para o seu bem de ser mais parecido com Ele. Isso é consolo. Não é uma frase fria para ser falado, é algo para você dar a verdade e se colocar junto para poder passar como uma comunidade. Vamos ver o próximo. A igreja não vai passar pela tribulação, porque as figuras usadas por Jesus em Lucas 17, 26 e 30 nos dão essa garantia. Ele cita dois exemplos do passado, Noé e Ló. Ele diz que assim como nos dias de Noé, vai ser nesta época. Só que o texto aqui tem duas coisas importantes, porque esse texto de Lucas 17 é paralelo com o 24 de Mateus. Porém, em Mateus ele fala que é depois da tribulação. Portanto, é o cumprimento de Mateus 25. Aqui no 17, ele está falando que na vinda do Senhor, só que aqui é exclusivo para a igreja do arrebatamento. É o dia do Senhor para nós, a vinda do Senhor para nós. Porque quando Noé houve o dilúvio, Noé foi tirado, preservado para permanecer na terra, mas ele foi tirado e só depois que ele entrou na arca choveu. Entendeu? Faz a ligação com a tribulação. Só depois que ele tirar a igreja, vai acontecer a tribulação. Porque só depois que ele tirou Noé para dentro da arca, ele mandou a chuva. E Noé não morreu junto com os outros. E Ló a mesma coisa. Não caiu enxofre até tirar o Ló de lá. Então, primeiro ele protege o crente, para depois ele disciplinar o descrente. Ok? Então, na tribulação a mesma coisa. Ele vai tirar a igreja, todos os salvos vão sair, então ele vai trabalhar com aqueles que estão aqui, que são descrentes, são incrédulos. O tempo do julgamento da igreja é interessante porque é o sétimo argumento, porque quando lá em Apocalipse 19 diz que o vestido branco são os atos de justiça dos santos, se a igreja passar pela tribulação, e logo depois da tribulação Cristo vem com a igreja, quando foi que a igreja foi apurada os atos de justiça com o seu vestido? Quando foi? Não tem como ela passar pela tribulação, no fim da tribulação, Cristo volta com a igreja julgada. Então ela subiu e desceu. Não, então ela sobe primeiro, no tempo da tribulação, ela está sendo julgada, os atos de justiça são apurados, e então, agora, casada, ela desce para encontrar-se com Israel e entrar no milênio. Nós vamos ver isso com detalhes depois, quando falarmos do milênio, e agora, daqui a pouquinho, falando da tribulação. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o número 10. Aqui você pode me acompanhar lá, rodar um pouquinho. Pode ir. Próximo slide, por favor. Mais um. E mais um. Opa, isso, por favor. O conceito correto de apostasia. Abre a Bíblia para mim, comigo, na verdade, 2 Tessalonicenses 2. Abre a Bíblia em 2 Tessalonicenses 2. E nós vamos ler versículos de 1 a 3. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor.
Guarda a expressão, o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que não acontecerá? O dia do Senhor. O dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo está dizendo que o dia do Senhor não começa antes desses dois eventos: a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade, que é o anticristo. Então, o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor, nós vamos ver daqui a pouquinho, que é um dia escatológico, de 1007 anos. Estavam dizendo lá que o dia do Senhor já tinha chegado. É mais ou menos como hoje o amilenista diz que nós estamos na tribulação, que nós estamos no milênio. Então, você percebe que isso não é novo. Já na época do apóstolo Paulo, corriam os boatos torcendo a Escritura. Então ele diz, primeiro tem que ser a apostasia e o filho da iniquidade tem que ser manifesto. Aí o que acontece? Primeiro a apostasia e depois o homem da iniquidade. Tradicionalmente, se interpreta a apostasia como abandono de fé. Eu coloquei a fonte aí, porque lá perto do dilúvio, a gente usava o dicionário do Aurélio. Agora a gente não usa mais o Aurélio, né? Não é mais o Aurélio que é o bambambam da coisa. Mas qualquer dicionário que você procurar na língua portuguesa e procurar a palavra apostasia, ele vai dizer que apostasia é abandono de fé. Porém, apostasia, na língua grega, não é abandono de fé. Em português, os linguistas, eles pegaram o contexto que os próprios crentes propagavam e colocaram no dicionário. Isso é antigo. Isso é antigo, essa posição de que apostasia é abandono de fé. Vamos refletir rapidamente. Você sabe o que é um crente? O que é um crente? Alguém que confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Perfeito? Você crê que a salvação ela é eterna? Ou você crê que o crente perde a salvação? Ou seja, a salvação é eterna. E eu pergunto, existe a possibilidade de um crente genuíno abandonar a fé? Então o que é apostasia? Se a apostasia é abandono da fé e o crente abandona a fé, então o que é apostasia? Simples assim. Eles estão dizendo que haverá um esfriamento geral da igreja e então Cristo volta, baseado nesse texto. Agora, não é isso? Então o que é? O que é apostasia? A milenista acredita assim, né? Veja lá, a interpretação a seguir vem do estudo pessoal, dos textos originais, porque é uma coisa que você... Não estou dizendo que eu sou o único que fez isso, mas isso não é uma posição comum, então você não vai encontrar isso tão facilmente. Estou dando essa informação para vocês. A palavra apostasia, ela vem de afistemi, que é uma palavra grega. A palavra é apostasis. Apostasis vem de afistemi, que literalmente significa sair de. Sair de. E daí pegaram a ideia de abandono da fé, porque ela aparece lá em outro lugar, dizendo que, lá em Atos, dizendo que eles saíram de Moisés. Só que eles saíram de Moisés, está escrito no texto. Não é a palavra apostasia sozinha, ela é só o verbo, saíram de Moisés. Podia saíram da rua, saíram do prédio, saíram, entendeu? A palavra é sair. Do que, de onde, tem que estar escrito no texto. E aqui, quando ele fala apostasia, já traduziram que era sair, abandono da fé. Né? Por isso essa confusão toda. A tradução deveria ser, antes que venha a saída. Paulo está dizendo para aquela igreja que o dia do Senhor não vai acontecer antes que venha a saída e o filho da iniquidade se manifeste.
O filho da iniquidade é o anticristo, então acontece a saída e depois o anticristo se manifesta. O que é a saída? A saída, então, é o arrebatamento. A transliteração ofuscou o real sentido. Aliás, não é a única vez. Toda vez que tem uma transliteração, corre-se esse perigo. O que é uma transliteração? O irmão ali, né, André, mexe com língua lá. O que é uma transliteração? A transliteração é quando você traduz uma palavra de uma língua para outra e nessa língua não tem uma palavra que dê a informação precisa dessa. Todas as palavras usadas aqui, elas vão ofuscar esse sentido. Então, o linguista mantém o som na língua que ele está traduzindo, para forçar quem está lendo ir no texto original. Porque se ele traduzir, perde a força. E para não perder a força, ele translitera. Ele põe o mesmo som da palavra original, que é apostases aqui, para você ter que ir lá. Só que em vez de fazerem isso, porque neste caso, tem a palavra saída. Então não podia transliterar. Não podia transliterar. Então, eles obrigaram a pessoa a ir, porque eles abriram a palavra para um sentido que não é do texto. Entendeu? A transliteração é um recurso de um linguista na tradução que ele só pode usar nesta circunstância. Se não tiver uma palavra na língua que ele vai traduzir que dê o sentido dessa palavra. Se diminuir, enfraquecer, mudar, ele é obrigado a transliterar para que a pessoa venha aqui e leia o que está aqui. Vai ser uma frase de 3, 4 palavras para explicar. Entendeu? Assim foi com o batismo. A palavra baptismos significa mergulhar, submergir. Arrependei-vos e cada um de vós seja submerso. Arrependei-vos e cada um de vós seja mergulhado. Esse é o texto. Mas como tinha mais de um jeito, para não complicar, que fizeram? Transliteraram e deram o sentido que quiseram para a palavra, que no original significa mergulhar. Imagina 2 greguinhos. Aqui em Roraima, né, vocês têm essa de fugir para nadar no rio? Ou não? Aqui não, né? Vocês não fazem isso, né? Lá no sul, quando você ia nadar escondido, quando você voltava, a mãe riscava o braço. Você foi nadar. Porque quando você nada no rio, coisa assim, normalmente tem a água não é pura, então ela suja a pele. A mãe sabia, passa o dedo e fala, você foi nadar. Na piscina não fica assim, porque a água de piscina é limpa. Então, imagina 2 greguinhos que vão fugir da mãe escondido e vão nadar no rio. Ele fala assim, ô Dimitrios, vamos dar uma mergulhada? Ele fala assim, Dimitrios, vamos dar uma batizada? E vão para lá. Você entendeu? Vamos dar uma batizada? Batizada é mergulhar. Quando translitera, complica. O próprio texto não combina com a ideia de abandono, meus irmãos. Vamos de onde eu estou aqui. Vamos lá, rapidinho. O próprio texto não muda. Uma igreja forte como Tessalônica não ia receber uma palavra do apóstolo Paulo dizendo que ia haver um esfriamento deles. Isso não combina com a carta do apóstolo Paulo. Então a apostasia é usada 2 vezes no Novo Testamento e as 2 vezes tem o sentido de sair dele. Agora, essa posição que eu tenho trazido para vocês tem chocado as pessoas. Porque, como assim? Sabe por que transliteraram? Porque é o texto mais claro de todo o Novo Testamento de que o arrebatamento é antes da tribulação. Porque a tribulação é o princípio do dia do Senhor. O dia do Senhor começa com a tribulação.
Então, quando Paulo está dizendo que não chegou o dia do Senhor, ele está dizendo, não chegou a tribulação e ela não vai chegar antes que aconteça a saída e o anticristo se manifeste. Exatamente como nós vimos em Daniel. Enquanto ele não assinar o pacto, não tem tribulação. E ele não assinará o pacto antes que tenha o arrebatamento primeiro. Está escrito aqui. Então, quando se faz transliteração, normalmente é para diminuir ou ofuscar uma doutrina crucial. E a doutrina crucial aqui é que o arrebatamento é antes da tribulação. Seria indiscutível. Não teria essas milhares de páginas escritas, não existiriam. E por isso é importante que a gente fique atento a estas coisas. Mas veja só, em traduções antigas, nós encontramos essas interpretações. Na Bíblia de Wycliffe, em 1384, no Tyndale, em 1524, até foi uma pesquisa que o Joversi fez recentemente, né? Ele encontrou essas versões, né, na Bíblia de Coverdale, 1535, e a de Genebra, 1560. Essas versões daquela época já aparecia a tradução saída. Agora, a nossa tradução, e a tradução em inglês, as traduções modernas, elas vieram em 1800 alguma coisa. Então, nesses 300 anos, houve esse descambar em que o pessoal passou a transliterar e arrumar essa confusão de ofuscar o fato de que o arrebatamento é definitivamente antes da tribulação. A reforma protestante aconteceu em 1517. Né? Então, nesta época, já começou a ter a complicação e hoje é o que nós temos aí, né? Que o pessoal até fica assustado quando você fala que é o arrebatamento. Arrebatamento? É? Não pode ser. E, infelizmente, muitos não vão acreditar. Mas eu não estou preocupado com quantos vão acreditar. Eu tenho um dever que é ser fiel ao texto. Essa é a posição do seu pastor. O seu pastor, quando prega, ele não prega para que as pessoas mudem suas opiniões. Eu estou falando aí fora, né? Aqui dentro é porque a palavra de Deus vem e vocês, na submissão ao pastor, que é o instrumento de Deus para pregar, você muda. Mas numa discussão aí fora, o pessoal, não. Sabe o que eles falam? Quem é Edson Naves? Edson Naves não é ninguém. Não é ninguém. É a opinião dele. Isso é a opinião dele. E bola para frente. Porque eu não tenho pedigree. Né? Infelizmente, no mundo teológico, prevalece quem tem pedigree. Quem não tem pedigree, simplesmente, a palavra não ecoa. Mas eu não estou preocupado. Porque o eco que eu quero é das minhas ovelhas. E quando é falado, como vocês aqui, quando o seu pastor prega, na dúvida você pergunta, ele explica, ele mostra, e você fala. E se você não fizer isso, você está correndo risco. Não desobedece. Beleza, pastor? Obedece o seu pastor. Em português, a primeira Bíblia foi em 1917. E já começou a complicar, né? Então agora eu quero ir com vocês para o dia do Senhor. O irmão pode correr para mim lá para o dia do Senhor, por favor? O que é, afinal de contas, o dia do Senhor que Paulo falou aqui? Essa expressão aparece no Velho Testamento e no Novo Testamento. E tem havido várias interpretações quanto ao tempo do dia do Senhor. O termo dia do Senhor ocorre nas seguintes passagens. Eu tenho uma lista para você, que depois você pode ler. Se você tem um livro, no livro tem tudo isso, certo? Isaías 2, Isaías 13, Ezequiel 13, Ezequiel 30, Joel 1, Joel 2, Amós 5, Obadias 15, Sofonias. São textos que aparece a expressão dia do Senhor. No Novo Testamento, nós temos Atos 2, 20, 1 Tessalonicenses 5, 2 Tessalonicenses 2, que está aqui, e 2 Pedro 3, 10. Além do que as frases aquele dia, o grande dia, ocorrem mais de 75 vezes no Novo Testamento.
Oi? Isso, no Velho Testamento. Muitas dessas passagens incluem o tempo da tribulação, como Sofonias, Joel. Zacarias 14 claramente inclui os eventos da segunda vinda. E segundo Pedro, a era milenária. Está acompanhando? Vários textos falam da tribulação, outros textos falam da segunda vinda e outros textos falam do milênio. Usando essa expressão. Logo, uma vez que em 2 Tessalonicenses 5:2 nos diz que esse dia virá como ladrão de noite, inesperado e sem ser anunciado, tem de ser logo após o arrebatamento, visto que a segunda vinda é precisa de vários sinais. Eu disse hoje de manhã, quando falamos de iminência, de algo inesperado com respeito à vinda de Jesus, não é a segunda vinda, é o arrebatamento. Porque a segunda vinda tem sinais. Por exemplo, o anticristo tem que assinar um pacto. Israel tem que voltar para a terra, que é o que o pessoal está tudo de olho aí, achando que vai acontecer hoje. Não vai acontecer hoje. Isso vai acontecer depois do arrebatamento, antes da segunda vinda. Há sinais para a segunda vinda, mas não há sinais para o arrebatamento. Portanto, o dia do Senhor é um dia escatológico de 1007 anos, correspondendo à tribulação, segunda vinda e milênio. O dia do Senhor é um dia escatológico de 1007 anos. Porque nas passagens que nós vimos, ela fala da tribulação, fala da segunda vinda e fala do milênio. Ou seja, quando o arrebatamento acontecer, alguns meses depois, o anticristo assina o pacto, e quando ele assinar o pacto, guarde isso, exatos 1007 anos, novos céus e nova terra. O tempo aberto ainda é o arrebatamento, porque o arrebatamento acontece, então nós vamos ter alguns meses, vamos ver depois do intervalo, na tribulação, o anticristo assina o pacto, começa o dia do Senhor, 1007 anos, novos céus e nova terra. Exatos, 1007 anos, lunares de 360 dias. Muito bom café, pastor?